E Canela sempre foi uma força política, sindical e progressista, né? Sim. A foto que vocês mandaram para a gente, de 1961, do movimento da legalidade, né? Então, uma cidade que já tinha uma efervescência e uma luta política, né? Para o trabalhador, principalmente. Né? Sim. Canela é uma cidade essencialmente trabalhadora, né? Até hoje. E em relação ali à década de 60, Canela tinha uma proximidade muito grande, a maioria dos interiores tinha uma proximidade muito grande com o trabalhismo, né? Com o Leonel Brizola. E o Brizola vinha muito para Canela por conta do Palácio do Trabalhador, ali atrás do Parque do Palácio. Né? Uhum. Então, existia aqui uma massa sindicalista que militava, que era preocupada com a questão política, que ouviam o Brizola assiduamente no rádio. E a partir disso que esses movimentos começam a se articular aqui, né? O movimento sindicalista em Canela é importante falar que ele não essencialmente era um movimento de esquerda na época. Ele era um movimento trabalhista, né? Uhum. Depois vai se criando mais ramificações até onde a gente conseguiu mapear esses acontecimentos. Mas essencialmente era um movimento trabalhista. E, enfim, a organização da legalidade em Canela existiu através do movimento sindicalista, organizado pelo Brizola. Depois, a resistência ao golpe, se falar sobre golpe de Estado, era uma coisa falada nas fábricas em Canela. Os trabalhadores, eles tinham essa necessidade de conversar sobre isso, né? Então, não é algo assim inexistente, algo que sempre aconteceu na cidade. E em relação a Gramado, por exemplo, né, quando a gente tem ali o bipartidarismo da ditadura, muito da oposição à ditadura, oposição à Arena de Gramado, se junta com os canelenses aqui em Canela e se articulam através do MDB para conseguirem fazer essa oposição dentro desse bipartidarismo, assim. E isso é uma coisa que a gente consegue notar muito pelas edições do jornal Nova Época, que estão disponíveis na Biblioteca de Canela. E ali a gente consegue ver essa articulação, assim. Então, era uma cidade efervescente politicamente falando, né? Hoje em dia a gente não tem essa dimensão porque a cidade não tem, acho que, muito esse interesse de trazer essa memória de novo, né? Talvez por ser uma cidade turística e por ter um outro tipo de apelo. E também existe pouco incentivo para pesquisa em Canela, né? Tanto que o Instituto Memorar, que é uma iniciativa nossa, ela é completamente autônomo, assim, para trazer a história para o cidadão canelense, que é um direito dele, e a gente acha importante que as pessoas saibam disso, né? Que isso não fique no esquecimento. Mas principalmente porque, por incrível que pareça, existem muitas pessoas que têm necessidade de falar como aconteceu a ditadura aqui e nunca receberam espaço para isso. Então, é isso que a gente tenta fazer, ouvindo as pessoas, articulando trabalhos, articulando uma pesquisa. E a gente vai seguir assim, para falar sobre isso. Porque eu acho que dá muito respaldo para a gente entender como Canela é agora, né? A conjuntura política de Canela atual tem muito a ver com esse silenciamento da ditadura. Só complementando um pouco o que tu falaste, a questão do sindicalismo ela vai começar ali depois, no final da década de 50 e início de 60, muito pela quantidade de gente que veio trabalhar em Canela, Sim, né? Desde a época das construção das barragens, a vinda da celulose para cá. Então, esse amontoado de pessoas vai começar esse movimento. E é interessante a gente ver porque, como tem aquela foto da legalidade, dos voluntários da legalidade, são umas 200 pessoas. E tu pensar que Canela tinha 4 mil, 5 mil habitantes na época, tu não consegue juntar 200 hoje, imagina na época. Então já é uma prova do quanto isso estava vivo na sociedade na época. Tem até em 63 o movimento do voto em branco, ainda antes do movimento da legalidade, com uma tentativa de sabotar a eleição, né, por conta de direitos trabalhistas. E isso vai continuar depois do golpe ainda mesmo, com tudo que vai acontecer, só que isso vai se perdendo ao longo do tempo, né? Porque tu não consegue manter, se tu é reprimido durante tanto tempo. E a questão da história talvez não ser contada, eu acho que talvez é porque, por ser uma cidade turística, se precisa de uma história mais rápida, né? Uma coisa mais fácil de entender. Não, tu falar de sindicalista, tu vai falar o nome de todos eles, tu vai falar de trabalhadores, a pessoa não quer isso, ela quer uma coisa rápida, uma pessoa que veio para cá, construiu não sei quantas cidades, casas e foi embora. Tipo assim. É muito interessante. E realmente,
Como é que foi, né? Você já tinha esse movimento trabalhista aqui, 64, golpe ali, 1º de abril, basicamente. Foi muito rápido, né? Que se espalhou essa repressão pelo país, né? Quanto tempo demorou para chegar aqui? Como que chega a informação da ditadura aqui na região? Isso é bem curioso, porque é importante a gente desmistificar que a repressão ela inicia depois do AI-5. Né? Na verdade, a repressão ela começa a apontar a partir da data do golpe. E, por incrível que pareça, os interiores eles foram também afetados de imediato. Então, em Canela, a gente tem registros de prisões ainda em 64. E a maioria dessas prisões atingiram sindicalistas, trabalhadores de chão de fábrica, atingiram alguns políticos também, mas a repressão em relação a esses trabalhadores que se articulavam no sindicato, que fizeram parte do movimento da legalidade e resistiram através dos grupos dos 11, do Brizola, que era completamente contra o golpe, essas pessoas elas foram reprimidas de imediato. Então a ditadura ela chegou aqui com um aparato repressivo já muito preparado para frear qualquer tipo de movimentação, né, que viria dessa zona rural, dessa zona longe de Porto Alegre, e caminharia para a capital e aí faria uma articulação ao golpe. Então, os interiores, eles foram os primeiros lugares a serem afetados, assim, né? A gente consegue comprovar isso através de documentação e através dos testemunhos das pessoas também, né? A gente tem algumas pessoas em Canela que fizeram pedidos de anistia por conta dessas prisões em 64. A gente tem pessoas que até precisaram se mudar da cidade depois da prisão por conta do estigma de ex-preso político, né? Que na época da ditadura era pior do que um preso comum, um criminoso comum. Então, isso é presente, assim, na memória de Canela, que essa repressão chegou aqui de uma forma muito rápida. E é muito curioso também, porque os agentes da repressão que vieram para Canela, eles eram pessoas altamente qualificadas, a maioria deles veio de Porto Alegre, do próprio Dopinha de Porto Alegre, do DOPS de Porto Alegre, e vieram para Canela, assim, então isso nos chamou muito a atenção, como essa repressão ela foi forte nesse interior, né? E que talvez a gente não fale tanto sobre isso agora, porque isso pode estigmatizar a cidade de alguma forma, ou porque as pessoas têm vergonha de trazer essa memória à tona, né? E, enfim, a gente enxerga isso como uma memória que precisa ser exposta para a sociedade, para a gente desnaturalizar o silenciamento em relação a isso, né? Para a cidade de Canela conhecer a sua identidade. Eu acho que muitas pessoas não conhecem a sua identidade, nasceram aqui. Então, o nosso objetivo principal é esse, assim, é rememorar.